Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Fiz um pós-jogo mais rápido lá na página do Instagram. Enfim, falei um pouco mais das coisas pontuais, né? E deixei para fazer um aqui mais completo, né? Até para ouvir a coletiva do Renato em relação ao jogo de hoje. Cara, eu acho assim, vamos lá. Eu acho que o Vasco do Renato Gaúcho, ele vai ser isso aí, né? A não ser que venham grandes reforços na parada. Agora, esse time aí com o Renato, ele vai ser isso aí. Eu acho que é um trabalho nota 6, tá? E vai ser sempre esses jogos irregulares. Você vai ganhar um jogo aqui, vai empatar ali, vai perder. O Vasco só conseguiu ganhar 2 jogos seguidos porque foram 2 jogos no Rio de Janeiro. Teve o jogo do Fluminense, que foi um clássico, e teve o jogo contra o Grêmio. O Vasco ele não consegue emendar 2 vitórias seguidas se for jogando uma em casa e uma fora, né? Ou o Vasco ganha e perde fora, ou ganha e empata, enfim. O Vasco não consegue vencer 2 seguidas nesse sentido. 3 então é impossível. Então eu acho que não, o trabalho do Renato não vai ser muito além disso não, tá? E para mim é um trabalho que depende muito mais dos jogadores estarem inspirados, dos jogadores conseguirem as jogadas, fazer jogadas, né? Não é à toa que o Vasco, quando o Gomes tá nessa fase ruim aí há um mês, né? Mais ou menos, né? Um mês e pouco, mesmo fazendo gols e dando assistência, ele não tem acertado tantos dribles, então não tem gerado tantas jogadas. Você vê que o Vasco tem dificuldade de fazer gol e até para criar em alguns momentos. Então não temos outro cara para no 1 contra 1 para tentar, sabe? A gente depende hoje ainda dele. Dependemos, né, do Rojas, né? Acertar um chute, usar uma bola na área, ou o Thiago Mendes infiltrar por ali, né? Uma cabeçada do Spinelli, é sempre algo no individual, assim. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Vasco faz um gol e não faz mais nada no segundo tempo. O time para de jogar só para se defender. Foi até um gol, né, interessante ali, uma tabelinha e tal, mas acabou. Hoje, assim, eu sei que tem muita gente reclamando do Andrés Gomes perder o gol, e perdeu de fato, né, que ele chuta mal e tal, mas cara, foi só aquilo ali. O Vasco não criou mais nada no primeiro tempo e mal e porcamente no segundo. Os gols perdidos, eles acontecem no futebol, né, as chances, só que aí você vai lá e tenta de novo. O Inter, logo em seguida, no gol do Andrés Gomes, no quase gol do Vasco, ele já tinha também perdido um gol. Só que o Inter foi lá e fez mais 4. Tentou mais 4 vezes para acertar. O Vasco só tentou com o Andrés Gomes e não fez mais nada. E aí quando vai para o segundo tempo, já está 2-0. E toma um terceiro no contra-ataque. O que eu questiono no Renato é você novamente entrar com com Brenner e Tietê. Porque assim, o Vasco está com desfalques sérios, assim, né, de titulares, né, uns 4 ali pelo menos, 5, né, mas beleza. Mas aí você vai botar quem não tem nem que estar relacionado, na minha opinião, ou nem que está entrando no titular. Porque assim, ele poderia ter começado com o David, para mim seria o normal, né? O Adson não tava, né, controle de carga. Eu falei assim, ele vai entrar com o Marino, talvez até com o Ramon Rick, se quisesse, né, algo diferente. Ele vai com o Tietê, entendeu? A primeira opção dele é o Tietê, sabe? Porque na cabeça dele ele acha que o Tietê dá uma sensação de mais marcação. Isso não é verdade, isso não acontece nunca. Não aconteceu ontem, né? Tô gravando o vídeo agora já depois de meia-noite. Não aconteceu contra o Corinthians, não aconteceu contra o próprio Palmeiras, né?
A gente não vê o Tietê marcar, a gente não vê o Tietê criar nada. Então fica no 0 a 0. Então, para que botar? Porque assim, é uma falsa sensação de segurança. Não, vou botar um volante como meia direita ali. Não é nem como um ponta. Ponta é o Gomes, ponta é o Nestrosa. O Tietê não joga aberto ali, né? Quem era o ponta, mais o lateral, né? O Puma. O Tietê joga mais por dentro ali, né? Tentando fazer ali uma jogada com o Puma, mas ponta não, é um meia pela direita. Que na hora de voltar ele, né, dá uma auxiliada, ele marca o lateral adversário. Só que isso também não acontece. O gol, acho que foi o quarto gol, né? Ele perde a bola na direita. Por quê? Porque ele é um cara não tem físico, não compete, você não vê o Tietê desarmar. Hora nenhuma, você não vê você não vê o Tietê desarmar. Você vê o Barro desarmando, o Thiago Mendes desarmando, o Hugo Moura desarmando e o Tietê não consegue. Então assim, esse papo de vou botar jogador com uma característica mais defensiva, porque eu acho que vai... Não é verdade, não, sabe? Não é relevante. Porque na prática a gente vê que não é. Porque na prática é sempre o Tietê. Não tem um outro, sabe? Nem pra testar isso que ele tá falando. E assim, e que me incomoda também é que o Renato ele tem uma postura de assim, vamos ganhar em casa, mas quando a gente for jogar fora a gente vai tentar o empate. Porque não adianta falar que veio para ganhar, porque não foi. A tática, a estratégia dele de jogo e a escalação dele foi para ganhar um pontinho, né? Vamos segurar aqui e tal. Se der, a gente faz alguma coisa na frente, porque se você quer jogar, sei lá, por uma bola, um contra-ataque, você não pode ter Nuno, Brenner e Tietê para puxar um contra-ataque. Deixar só nas costas do Andrés Gomes, complicado. Fora os laterais são lentos, Puma e Piton. Então ele foi tentar congestionar o Inter e numa bola parada, quem sabe, né? Com certeza, que o Vasco não criou porra nenhuma. Então ele, na cabeça dele, ele achou que poderia criar alguma coisa, né, nessa estratégia sem noção. Porque uma vez ele falou, não, porque eu tentei botar o ataque mais leve para justificar o Brenner e tal, e o David, não lembro se foi contra o Flamengo. Meu amigo, o Brenner não é velocidade, não tem velocidade, o Tietê também não. Eu não sei de onde que ele vê que, sabe, essas coisas de jogadores rápidos. O Vasco rápido, se você quisesse um contra-ataque, você tinha botado o Marino junto com o Andrés Gomes do outro lado. E até o Davis também, que não é um cara rápido, mas tem, né, explosão, tem força física para segurar uma bola ali na frente, fazer um pivô, quem sabe. Mas você não fez nada disso. Porque você pensa assim, porra, ele vai ter uma estratégia, vamos tentar aqui segurar o Inter, que também não é um timaço. E ele não fez, ele escalou errado. Não só isso, né? Ele demorou a mexer, porque ele, ao invés de voltar para o intervalo com alterações, eu não sei o que ele viu, porque ele não voltou com alterações. Ele mexe aos 18 e quando o David vai entrar, basta um terceiro. E aí David entra. E quando o Marino vai entrar, basta um quarto gol. Aí eu penso, porra, é piada. Aí que eu falo, pô, jogador, se você tiver puto, ele fala, pô, não vou entrar com 3 a 0, vou fazer o quê? Vou entrar com 4 a 0, aí o Ramon Henrique entrou com 4 a 0. Alguém explica? Eu quero entender. E assim, tirando as cagadas dos gols individuais que a gente tem que falar, porque foram duas cagadas individuais e 2 gols de contra-ataque. Aí a gente pode falar, o Puma contra o Paysandu, ele tentou um gol de esquerda, né, lá no ângulo, a chapada. Aí hoje que ele é para cruzar de esquerda, ele mete uma trivela, que ele nunca deu na vida dele, nem no Vasco.
sai contra-ataque. O Cuesta, ridículo, fraco. Eu já falei lá no canal, na página, falei, cara, se o Vasco já comprou o Cuesta ou pagou só o empréstimo por esse ano, meu amigo, não compre. Ou se comprou, meu amigo, negocia nessa janela, porque ele tá mal, já tem 6 meses. Tá mal, tá indisciplinado, né? Porque a expulsão dele foi ridícula, fez de sacanagem, fez de propósito, sabia que ia ser expulso, perdeu a cabeça. E ali ele não disputa nem no alto, nem no jogador que vai passar. Então o Vasco toma um gol de contra-ataque, 1-0. E aí a cagada do Léo Jardim, que eu também não entendi, porque ele reclamou do jogo do ponto pra... Olha só como é que é. Jogadores reclamam de posturas, né, ou fazem coisas em um jogo que no outro faz ao contrário. Ele reclamou da bola recuada para ele contra o Paysandu, né, chuta essa bola para frente, né, quem fez a leitura labial, né, e ele simplesmente pegou uma bola e ao invés de chutar para frente ele quis dar o passe de primeira para o Hugo Moura. Ele não olhou para onde estava dando passe, não viu nada. E ao invés de ele simplificar, onde tinha muito menos espaço para ele fazer isso, ele quis fazer. Alguém explica? Porque aí é coisa de maluco, cara. E desde que ele renovou, né, com aquela enrolação toda de contrato, ele tem errando muita saída de bola, com o pé, com a mão. Então assim, ele não sabe sair com o pé. E eu acho que o Renato não pede para ele sair por dentro, né? Muito mais dar o passe. E ele vai e faz isso, ainda reclama com o Hugo Moura. O Hugo Moura estava se posicionando ainda. É de enlouquecer, pô. E tem que ser cobrado. Eu sempre falei isso, cara. O cara que fez o contrato que ele quis fazer, o goleiro mais bem pago do Brasil, né? E eu tenho que ver que ele queria estar na pré-lista, esperando ter pré-lista. Pré-lista de quê, meu amigo? Você já foi convocado uma vez, deixou de ser uma vez por demérito do técnico, né? Agora você não está no melhor momento, dentre outros goleiros, você não merece estar nem na pré-lista. Tá? Não está mesmo. Então, assim, é mais um erro individual que o Vasco comete contra o seu adversário. E assim, no gol que foi anulado, começa numa bola perdida por Tietê de costas, porque, para variar, ele não tem corpo nenhum para se sustentar ali. O Cuesta sai da área para fazer uma falta sem necessidade, né? E aí, bola bate, volta e sai o gol impedido. Mas tudo começa com os mesmos jogadores. No terceiro, é o Puma que bate na falta errada, o Barros cruza mal e aí sai toda a cagada. Assim, a gente não tem um batedor de falta que preste, e de pênalti, a gente não tem um cara confiável, como a gente tinha no passado. E até pensa assim, se o Vasco for para algum mata-mata nos pênaltis, a gente não sei quem que vai bater. Muito mal a gente tem um. Porque o Puma para mim era o cara que bateria, mas o Puma nem sempre está em campo. Mesmo assim não está batendo bem. O Spinelli deu aquela porrada no meio do gol. O Howard bateu 2 vezes no mesmo canto, contra o Volta Redonda e contra o Paysandu. Mas a bola passou embaixo do goleiro. Também não é um baita batedor. Então, pô, o cara bate a bola na barreira, falta lá longe. Contra-ataque, Robertina também não faz a falta no meio campo. Que eu nunca vi um zagueiro santo assim, tão gente boa com os atacantes, né? Parece que não pode dar uma porrada, não pode, né, fazer uma falta técnica, né, e tática. Então é isso. E aí, cara, é a questão assim, sai Saldívia, entra Cuesta. Falei isso ontem, do barril de pólvora, que é a zaga do Vasco. Os jogadores alternam titular e reserva por demérito do coleguinha. Que era Cuesta, virou Saldívia virou Cuesta, e agora a gente não sabe. Depois de hoje aí, o que vai ser? Saldívia vai jogar contra o Bragantino porque o Cuesta foi expulso. Mas assim, os dois erram de maneiras bizonhas. A minha cabeça tá assim, cara, ou ele vai botar o Hugo Moura em algum momento ali, acho difícil, né, mas porque não tem condição, todo jogo são eles falhando, os mesmos,
ou ele vai fazer uma zaga com Lucas Freitas e Robert Renan, e foda-se se forem 2 canhotos. Porque eu não acharia absurdo. Inclusive já jogaram juntos assim em 2 jogos com o Diniz. Aquele jogo, será que a gente empata? A zaga era Robert Renan e Lucas Freitas no primeiro tempo. E assim, o Vasco toma gol em 2 entregadas do próprio Léo Jardim novamente, saindo errado. O Matheus Cocão estava de costas, ele dá o passe, e no último lance o PH entrega. Então assim, se eu tiver uma zaga menos bizonha com o Lucas Freitas de zagueiro, que eu acho que pelo menos ele não inventa o fato de feijão com arroz, né? Eu prefiro ter 2 zagueiros canhotos até acabar essa primeira parte aí, antes da parada da Copa. Porque assim, mas saída de bola com 2 canhotos, amigo, sai por dentro, bota saída de 3 com o Barros saindo ali e o zagueiro central saindo por dentro, entendeu? Dá um jeito. Porque a minha preocupação é dos zagueiros serem mais sólidos, mais altos também na bola aérea, e não errar como tá errando. Eu tô falando aqui, cara, mas tem jogador que assim, vamos contratar, vai fazer umas 5 contratações, 2 zagueiros, um camisa 5, mais um 10, um 9 e mais um ponta, talvez um canhoto de preferência, mas ponta mesmo, não é um meia como o Ato, não, ponta. Já são 5. Aí eu pergunto, vai só contratar ou vai negociar jogador? Porque assim, o Piton pra mim já deu, tá aí 4º ano no Vasco, pra mim bateu no teto. A gente tem o Cuiabano, tem o Abelar ainda, mas eu acho que o Vasco já tá com pré-contrato com o Paulinho do Atlético, do América Mineiro, tá? Talvez pensando já em vender o Piton. O Vasco, o Brenner, eu queria que ele fosse pelo menos emprestado, que eu duvido que alguém vai querer comprar o Brenner pelo valor que o Vasco pagou, né? Ainda mais que o Vasco deu 4 anos e meio de contrato para ele. E assim, o Tietchan também tem que sair, é mais um. E cara, o Nuno, se o Vasco tiver que negociar o Nuno, não acho absurdo, porque assim, a parte física dele não tá existindo mais. Ele entrou 15 minutos contra o Paysandu, cara. Ele tava cansado no banco. Ele fez um esforço para correr assim em 15 minutos de jogo. E assim, ele não é um cara que consegue dar dinamismo, justamente por isso. Por isso que o Rojas já é titular. Porque o Rojas aparece no meio, na esquerda, na direita. O preparo físico do Rojas é melhor. E o Vasco tem que começar a contratar jogadores mais velozes, com mais, né, capacidade física, né, de fazer a bola circular, de aparecer mais pro jogo. Porque você entrar com um time titular num jogo com Tietchan, Nuno e Brenner, isso aí é sacanagem. Você não vai ter velocidade de nada. De nada. Assim, a gente já vai devolver o Matheus França, né? Acabou o Matheus França. Mas esses caras também pra mim tem que sair. O Cuesta pra mim não pode ficar no Vasco. Saldívia não pode ser jogador do Vasco. Mas infelizmente, né? Saldívia chegou agora, também deve ficar. Sabe, eu já falei assim, do Cuesta, se o Vasco não comprou ele, ou só pagou pelo empréstimo, devolve. Porque não vale a pena. Não vale a pena também você pagar 48 milhões de reais pelo Robert Renan, que ele tem empréstimo até meio do ano, com cláusula até setembro. Mas aí, e aí? Setembro não acaba o ano. Mas você vai ter que repor já a saída dele, a não ser que você consiga um acordo para ele ficar até dezembro, pelo menos. Então assim, espero que o Pedrinho, porque assim, ninguém dá entrevista, ninguém dá satisfação, né? O Pedrinho não fala nada mais, o Admar não fala nada, o Felipe a gente sabe que não fala nada nunca, né? Então, cara, torcer para acabar essa parada da Copa, o time pelo menos no meio da tabela.
sem sofrer, classificado para o Sul-Americano. Tem que botar time principal contra o Olímpia, sim, que é uma partida importante, tá? E não tem que dar moleza para ninguém, não, entendeu? Depois do jogo de ontem, a vergonha. Então tem que botar para jogar e multar o senhor Cuesta pelo que ele fez hoje. Eu acho que está na hora de ter mais comando, né? Não adianta dar esporrinho, não sei o que, porque foi assim contra o Botafogo. Aí hoje toma 4-1 do Inter, pô. O time não conseguiu fazer um gol contra o Corinthians, jogando com homem a mais 60 minutos. O time tomou um empate do Paysandu. Então o Piton falhando novamente, o outro fazendo gol contra ridículo. Tem 3 gols contras, é uma coisa bizonha. Então, meu amigo, o Vasco tem 2 jogos em casa, Bragantino, Atlético Mineiro. Tem agora o Olímpia, né, e lá depois o Barraco Central. Então, meu amigo, já é para estar vendo reforço já. Já é para estar vendo reforço. Independente de SAF ou não SAF. Vamos trabalhar. E eu prefiro trazer 2 zagueiros destros altos. Tem que ter o requisito, pré-requisito. Você tem mais de 1,80 e é destro. Porque o destro geralmente joga pelo outro lado. Já que não pode botar 2 canhotos, bota 2 destros. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.